Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor. Dei o Egito pelo teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te remi, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Aqui a palavra do Senhor está falando para você nesta noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, essa live, porque o Senhor está falando que Ele te criou. Ele nos criou. Como que Deus nos criou? A sua imagem e semelhança. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Como está no início lá na Bíblia, lá em Gênesis, a palavra do Senhor fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele diz aqui, e Ele nos formou. Ele nos criou e nos formou. E diz para nós, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Essa expressão carrega um grande significado espiritual. Embora o povo estivesse sob perseguições, opróbios e circunstâncias extremas de dor, a fidelidade e a bondade de Deus se manifestaria no momento apropriado. Nos capítulos anteriores vimos a disposição divina. Quer dizer o seguinte: Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa. Por isso Ele está dizendo aqui, não temas, porque eu sou contigo. Quer dizer que Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele tem atenção e afeição por nós. Quer dizer que Deus não deixou nós aqui como órfãos. Mas sim, Ele cuida. Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a tua necessidade. E aqui Ele fala, Ele é fiel. Ele fala da sua bondade e da sua fidelidade para com Deus, para com cada um de nós. Deus fala da sua fidelidade com cada um de nós. Ele declara sua vontade em restaurar o que Ele criou. Ele declara. Essa expressão mostra que Israel era uma nação exclusiva e especial, criada e cuidada. Ela era criada e cuidada pelo próprio Deus. Eu te remi, revela que o seu povo foi comprado por um alto preço de resgate. A libertação, portanto, garantia. Chamei-te pelo teu nome. Então quer dizer que Deus, Ele nos resgatou.
Ele nos resgatou e a sua soberania é muito grande. E aqui ele fala, não temas, porque eu te remi. Eu cuido de você. Eu guardo você. Quer dizer que os problemas vão vir, as tribulações vão vir. A angústia vai vir a aflição, vai vir o desespero, vai vir o medo, vai vir a insegurança. Quem que não tem medo? Quem que tem dia que não acorda angustiado? Tem dia quem que não vai dormir chorando? Quem que não deita na cama e não tem paz? Vira de um lado para o outro e não consegue dormir. Quer dizer que a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus falou. Eu venci. Eu venci a angústia, eu venci a tribulação, a dor. Eu venci, assim Jesus disse. Quer dizer que nós também vamos e podemos vencer. Se nós confiarmos nele e crer nele. Depositar nossa confiança nele. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. O nosso socorro vem dele. E aqui ele está falando. Quando passares pelas águas, o Todo-Poderoso é franco em dizer abertamente que a jornada da fé não é fácil. Ele assegura que o seu povo enfrentará adversidades ilustradas pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Cada elemento tipifica um tipo de situação. As águas representam os desafios do cotidiano, aqueles problemas que continuamente surgem para aborrecer e roubar a paz. Os rios demonstram as lutas duradouras que insistem em permanecer apesar de nossa resistência. Por isso exigem mais perseverança e força. Esses problemas são como as correntezas de um rio, que tentam arrastar as pessoas para a morte. Já o fogo representa o mais elevado das tribulações. São circunstâncias e provas que nos fazem pensar que tudo está perdido. Mas normalmente esse tipo de aflição só vem para aqueles que são experientes nas águas e nos rios, isto é, para pessoas que, pela fé, vencem seus desertos espirituais dia após dia. Porém, não importa que tipo de problema venhamos enfrentar, Deus promete estar conosco para nos socorrer. Com Ele, todo desabor e torna-se momentâneo e produz eterno peso de glória. Então, com Deus, nós vamos conseguir vencer. Ele não nos deixa só. Você viu aqui que se passares pelas águas, pelo fogo, pelas águas, é aquele problema, aquela luta contínua, parece que nunca acaba. Você deita, você acorda, você encontra aquele problema. É aquela correnteza que parece que vai te arrastar. E você acha que não vai conseguir, você acha que não vai suportar. Mas Deus, Ele manda te falar para você nesta noite que Ele está contigo. Que Ele é contigo. E se Ele é contigo e está contigo, para que temer? Para que duvidar? Para que deixar o medo, a insegurança? Tirar a tua fé? Fazer você pensar que você não vai conseguir, que você não vai alcançar os teus objetivos? O medo, a angústia, a aflição, o que ele faz? Ele nos paralisa. Ele nos deixa estagnado. Você não consegue reagir. Parece que você não tem ação. Você fica sem reação, sem saber o que fazer. Mas a palavra do Senhor está vindo para você agora, nesta noite, para você não temer. E confiar no Senhor, porque Ele mesmo está falando aqui na sua palavra que Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é com você. Se passares pelo fogo, aqui, ó, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. E Ele está te chamando pelo teu nome.
Qual é o teu nome? Nós podemos ver a grandeza do nosso Deus. O mundo, o universo, o qual Ele criou com suas próprias mãos. E Ele sabe o nome de cada um. De cada mulher, de cada homem, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, de cada recém-nascido que já está no ventre de sua mãe gerando. Ele nos chama pelo nome. Quer dizer que Ele nos deu uma identidade. Quer dizer que Ele nos reconhece pelo nosso nome. Pelo nosso nome. Assim como nosso pai nos chama pelo nome, nosso pai da terra, né? Biológica, nossa mãe. Uma pessoa que está do seu lado, do seu trabalho, te chama pelo teu nome. Qual é o seu nome? Ele te chama pelo teu nome e manda falar para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então Deus, Ele te esforça, Deus, Ele te ajuda, Deus, Ele te fortalece. Em meio aos problemas, em meio às diversidades. Por quê? Porque o problema, ele vem. A angústia, ela vem, a aflição, ela vem. E da mesma forma que ela vem, ela vai também. É como chuva de verão. Ela vem e ela vai. Aquela tempestade, ela vem, mas depois ela não vai embora? Então, da mesma forma os problemas da nossa vida. Ah, mas acabou esse, veio aquele. Sim, vem. E por que às vezes Deus permite os problemas virem, as situações difíceis virem? Para nós nos fortalecermos, para nós ficarmos fortes. Aí você vai olhar para trás: nossa, eu venci aquele problema, aquela adversidade, aquela luta tão grande, que eu achei que eu não ia conseguir passar por ela, atravessar ela. Essa agora que vai vir pela frente agora, você vai passar ela de letra. Você vai vencer esses obstáculos, você vai vencer esses problemas. Você vai vencer essas angústias, essas aflições, porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco. E se Deus é por nós, a palavra do Senhor fala, quem será contra nós? Quem? Olha, se encontra lá, na palavra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quer dizer que pode levantar o inferno que for. Pode levantar o vendaval, a tempestade, as calúnias, a defamação. Alguém querendo puxar teu tapete. Alguém querendo te puxar para trás. Pode levantar quem for. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, Ele vence. Vence todos os obstáculos. Deus, Ele vence todas as barreiras. Eu nunca vi ninguém derrotar Deus. Se nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, a palavra do Senhor fala que Deus tem que se tocarmos em nós, é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Quer dizer que Deus, Ele sente a nossa dor, Ele sente a minha dor, Ele sente a tua dor. Toca na menina do teu olho, enfia o dedo lá para você ver. Vai doer, vai machucar, não vai? E quando alguém toca em nós, machuca a gente, fala mal, calunia, nos fere. Sabe quem que está tocando? Em Deus. Está comprando guerra, comprando briga com Deus. O nosso Todo-Poderoso, Ele é justiça. E Ele nos vinga, faz justiça por nós e vinga. Não precisa nada de nós levantar o dedo, falar uma palavra, fazer nada. Nosso Deus que contempla tudo lá dos altos céus. E Ele está aqui na terra agora, neste momento. Porque o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar e momentos. No mesmo instante. Está vendo você agora nessa circunstância em qual você se encontra de choro, de lágrima, de pranto, de desespero. Em qual você não consegue se levantar, sair do lugar. Talvez você se encontre numa cama. Talvez você se encontre depressivo, depressiva. Talvez você tenha chorado e não tenha encontrado uma solução, uma resposta, mas Deus manda falar para você agora, neste momento, que Ele é contigo, vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Deus, Ele jamais rejeita aquele que clama a Ele, que busca Ele. Começa a clamar o Senhor agora, neste momento. Começa a contar para Ele aonde que está a tua dor, teu problema, tua dificuldade. Deus, Ele não nos abandona. Ele está conosco. Talvez você tenha tentado sobreviver a um deserto. Talvez você tenha tentado
Talvez você está remando contra a maré. Sabe quando as ondas se levantam, aquelas ondas do mar, que estão tão altas, que você parece um grãozinho de feijão debaixo dela? Isso significa uma tempestade, um vendaval na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Talvez seja na tua área financeira, talvez seja na tua área sentimental. Mas sabe que Deus está contemplando tudo. A palavra do Senhor fala que os olhos de Deus estão como chama de fogo nessa terra, contemplando tudo, vendo tudo. E se Ele já falou para você não temer, então descanse em Deus que a vitória venha. A vitória é certa. Talvez seja para você contar o testemunho lá na frente amanhã. Nossa, eu passei por aquilo, por essa vendaval, por essa tempestade, por essa ventania, por essa luta, por esse problema tão difícil. E eu clamei a Deus, eu joguei pelo nome do Senhor. E Ele me deu livramento, Ele me deu vitória, Ele me socorreu. Talvez você corra contar esse testemunho. Talvez você esteja passando por um problema difícil mais lá na frente. Você vai olhar, não, eu venci aquele problema, venci aquela adversidade. E eu vou vencer esse aqui também. E Deus está permitindo talvez para você adquirir experiência. Talvez se aconteceu alguma coisa errada que te contrariou, que você fez ou que você falou, você não vai tornar a fazer mais. Você não vai falar mais. Vai servir o quê? De experiência, de crescimento. Se nós fizemos alguma coisa errada aqui, talvez sem pensar, uma decisão precipitada, o que acontece? E te causou um prejuízo, um abalo emocional, sentimental. Você encontra frio, triste, angustiado, por algo que às vezes, problema que às vezes a gente mesmo causou, procurou com as nossas próprias mãos. O que acontece? Deus permite, para que você não torne no mesmo erro, que você tenha uma experiência e fale assim, não, isso eu não faço mais. E serve de experiência para outras pessoas também, que estão vendo a tua vida, às vezes no fracasso, na derrota, e depois ver que Deus te levantou, que Deus te restaurou, e você não vai tornar mais fazer o mesmo erro. Talvez você não vai tornar falar mais aqueles palavrão que você falava. Talvez você não vai julgar mais as pessoas que você julgava, apontar defeito e falha. Por quê? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos miseráveis. Ninguém é melhor que ninguém nessa terra. Então, às vezes é permissão de Deus. Essa prova, essa diversidade que você está passando aqui, você vai adquirir experiência. Talvez se você falou alguma coisa que desagradou a Deus, ou que desagradou alguém, a tua ficha caiu, você ficou com remorso, você se arrependeu. Nossa, não podia ter falado aquele palavrão, feito aquilo outro. O que acontece? Vai servir de experiência para você. Você vai olhar e falar assim, eu não vou falar isso mais, eu não vou fazer isso mais. Isso serve o quê? Você vai crescer, vai subir um degrau. E quando nós renunciamos tudo aquilo que entristece o coração de Deus, ou que entristece o nosso próximo, a gente fica triste, bate aquele remorso, mas aí você pega e dá a volta por cima, fala, isso eu não falo mais, isso eu não faço mais. E talvez Deus permite essas coisas acontecer para você crescer, para que você não torne a fazer mais. Deus permite as situações adversas, talvez você está passando por uma angústia, por uma aflição, por uma humilhação tão grande. Agora você fala, nossa, Deus, eu não preciso disso, eu não mereço passar por isso. Mas Jesus também passou por uma grande humilhação. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele apanhou muito, morreu na cruz, não abriu a sua boca, por amor a mim, por amor a você, para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito à vida eterna. A palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Então seja humilde. Não revida com a tua força do braço. Deixa Deus pelejar por você. Entrega na mão de Deus esse problema, essa causa na justiça. Ou esse problema tão difícil que você luta e não consegue sair dele. Clama a Deus agora neste momento. Pede ao socorro do Senhor. A palavra do Senhor fala que Deus é nosso socorro presente. Lá em Salmo 46, a palavra do Senhor fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus é refúgio. Por que refúgio? Quer dizer que você pode se refugiar nele. Você pode se esconder debaixo das asas dele.
Como está lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar na sombra do Onipotente. Se você se aproximar dele, clamar ele, pedir a graça, a misericórdia, pedir perdão para ele, de tudo que você falou, que você fez sem pensar. O Espírito Santo está mandando eu falar isso. Porque às vezes a gente, no nervosismo, a gente fala palavras que não devia até falar. Fala, às vezes, até palavrão. E entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. E você fica triste. Você fica angustiado depois. E por quê? Porque você entristeceu Deus, entristeceu o Espírito Santo de Deus. Então pede perdão para Deus agora nesse momento. Senhor, perdoa meus pecados, o que eu fiz, o que eu falei, por pensamentos, palavras, gestos e ações. Tem misericórdia de mim. Aí quando você se conserta com Deus e confessa o seu pecado, quando nós fazemos isso, a palavra do Senhor fala que Deus ele nos perdoa, Jesus ele nos perdoa, e dos nossos pecados ele não lembra mais. Ele lança lá no lago de esquecimento. Deus não fica te acusando, te perturbando, não. Deus é amor. Jesus morreu na cruz foi para isso, para perdoar nossos pecados. Quem te julga, te aponta os teus defeitos, as tuas falhas, não é de Deus, não, é do inimigo. A palavra do Senhor fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio para tirar a fé, a paz das pessoas, mas Deus não. Deus é amor. Mas Deus também é justiça com aqueles que se levantam contra você, contra a minha vida e contra a sua vida. Deus ainda não dorme, Ele está 24 horas por dia e noite. Está ali nos guardando, contemplando, olhando por nós lá do céu. Deus fez nós com um carinho tão grande, com um amor tão grande. Como Ele fez Adão ali. Deus, Ele fez Adão. Como é que Deus fez o Adão lá no início da Bíblia, lá em Gênesis? Ele pegou um barro e amassou com o maior carinho. Porque um barro, para que ele possa dar liga para ser moldado, ele tem que ser amassado. E Deus fez assim com barro. Primeiro ele amassou bastante, para que desse liga. Assim como é feito o tijolo. O tijolo ele tem que ficar rodando, batendo a terra, o barro ali, para que ele dê liga, para que ele caia na forma e para que ele não fique rachando, esfarelando. Não é assim que acontece lá na olaria? Então, quando eles estão fazendo ali o tijolo. Então, assim Deus fez conosco. Quando ele foi para antes dele fazer o homem, primeiro ele amassou o barro, para que desse uma liga. Para que desse uma liga, para que ele mudasse.